Gestor eficaz, que é prático para ser bem sucedido no ambiente empresarial competitivo. Ou seja, no ambiente que todo mundo briga para valer, quer tirar uma fatia do outro, quer conseguir resultados. E, por outro lado, a gente, quer dizer, eu nunca fui contratado para justificar nada. Aliás, ninguém aceitou justificativa nenhuma para apresentar. Eu até recomendo para quem pensa em justificar alguma coisa, se lembra de uma historinha. Primeiro, os seus amigos, você não precisa justificar nada. Tá? Porque amigo aceita qualquer coisa. E para os inimigos, não adianta, é total perda de tempo. Não aceita a justificativa. Então, economiza tempo, dinheiro e nunca se justifica na vida. E o objetivo é passar para vocês hoje, aqui nesse curto espaço de tempo, algumas dessas histórias. O livro, na verdade, trata de 21 histórias. E aí, a ideia é passar hoje para vocês algumas dessas histórias que foram histórias reais, aconteceram, tá? E que têm ajudado vários profissionais a se tornarem melhores gestores. Quais são os conceitos iniciais disso daí? Primeiro, é a simplicidade. E aí tem essa pessoa aqui, o Borô, que é um belo francês, ele desmistificava esse negócio de falar difícil. E nós, em termos de administração, adoramos falar difícil. Software, hardware, equipamentos, arte, tudo palavras inglesas, difíceis. Nós gostamos de dourar a pílula, falar difícil, para que as pessoas, então, respeitem aquilo que está sendo dito. Se bem que muitas pessoas, às vezes, não entendem nada que a gente fala. E esse poeta diz assim, gente, quem conhece, fala de modo simples, para que todo mundo possa entender. Tá? A simplicidade é que funciona. Tá? É ela que transmite conhecimento. Outra coisa, nós temos que aplicar. E o desafio também é que a gente faça tudo que a gente aprende, a gente consiga aplicar já. Então, o desafio para vocês é o seguinte, que vocês, ao retornar às suas cidades, depois da convenção, que vocês consigam aplicar uma ou duas coisas que vocês viram aqui, vocês consigam aplicar nas suas empresas. Se isso acontecer, significa que a convenção foi muito bem sucedida. E vocês tiraram esse proveito da convenção. Senão, vai ser apenas um ambiente agradável, foi divertido, encontramos amigos, tomamos chopp no pinguim. Vai ser ótimo nesse aspecto. Mas em termos de resultado, vai ser zero. Tá? Conhecimento e aplicação é igual a zero. Todos nós sabemos disso. Todos nós tivemos aquele colega da CDF, sentado na primeira cadeira da aula, tirava 10 em tudo. Aí quando a gente encontra ele hoje, como é que ele está? Ferrado, para não dizer outra palavra feia. Tá? E aquele que passava raspando, Galvão, empresta o teu caderno, tira as chelas para a prova da manhã. A gente estava na prova da manhã. Pô, me dá uma cola. Poxa, o professor sentiu, me dá meio ponto, poxa, quero lugar, senão eu vou ter que repetir o ano. Esse cara a gente encontra hoje, não é que ele está bilionário. O que é isso? É que aquele que conhecia 100% é o CDF, ele não conseguia aplicar nem 5% daquilo que aprendeu. Não adiantou nada. E aquele que conhecia 10%, aplicou 200% daquele 10% que ele sabia. E ele se tornou muito bem sucedido na vida. Então, gente, tem um monte de pessoas, que conhecem a benção, mas não aplicam. Então, é zero.
aprender alguma coisa e colocar aquilo em prática. E esse é o objetivo desses 2 dias. Vocês saem daqui, vão conhecer várias coisas, muitas pessoas vão falar aqui dentro. E vocês possam colocar uma ou 2 coisas em prática nas suas empresas, na sexta-feira, na quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. O ideal seja já. Okay? Por que já? Porque é muito mais barato. Como assim, meu pai? É mais barato. Quem fala que é mais barato sou eu, é o Otto Top. Tá? Esse aqui escreveu um livro fantástico nos anos 70 chamado Terceira Onda. Quem puder reler esse livro vai ver que ele é um visionário. E dizia que à medida que os negócios estão evoluindo, a unidade de tempo está ficando cada vez mais cara. Nós não podemos, você teve tempo, o tempo está se tornando cada vez mais valioso. Vocês vão ver amanhã na palestra do Adriano, tá? Fazendo já uma propaganda dessa palestra. Dizer, nós estamos ficando cada vez mais ricos em termos de informação. Nós temos informação a todo momento, chega no nosso celular, todo instante, bastante informação. Jornal, televisão, celular, internet, tudo. Tá? Mas nós estamos ficando pobres em termos de tempo. Então está faltando tempo para muita coisa. Então, tempo é uma mercadoria cada vez mais valiosa. Não podemos perder tempo. Aplicar já por quê? Porque tem menos concorrentes. Todos nós gostamos de mercado que tem menos concorrentes. Quem que fala isso? A Indira Gandhi, que eram 2 tipos de pessoas. Tá? Aquelas que fazem e aquele que diz para fazer. Semana que vem eu vou começar naquela. Semana que vem eu vou começar com a coisa. E vai ficando falando isso e nunca começa, nunca multiplica. Então tente ficar naquele primeiro grupo, que lá tem menos gente, tem menos concorrente. Lá tem muita gente que diz que vai fazer. Tá? E pouca gente que realmente faz. E toda essa história começou com a lacuna. Com essa lacuna. Você entender que os jovens profissionais de expandir os negócios, preciso de gente. E que eu notei? Que ninguém formava essas pessoas. Primeiro, as universidades, as faculdades não fazem isso. Ninguém te ensina a ser gestor. Esse vai é homenagem ao Nelson. Ninguém te ensina nada. E nas empresas, o que aconteceu? Primeiro, nós tivemos nos anos 80, foi a década perdida, que as empresas só cortavam gente. Cortavam programas de treinamento, desenvolvimento, etc. Então se perdeu muita coisa. E o povo, para quem ficou trabalhando 12, 14 horas por dia. E muitas vezes não tinha tempo para formar a nova geração de líderes nas empresas. Então houve uma lacuna. E essa lacuna não foi preenchida. Então hoje nós vamos ter que começar a mudar isso. Nós vamos ter que ser fazendeiros. Tá? Nós vamos ter que começar a medir o dia, não pela colheita realizada, e sim pelo que nós semeamos, para que a gente possa, vamos dizer, colher esses frutos num futuro bem próximo. Se nós não fizermos isso, tá? Principalmente no instante que a economia volta a crescer, e esse ano nós vamos ter algo em torno de 7,5%, nós vamos ter seríssimos problemas de gestão, por falta de pessoas capacitadas, competentes para desempenhar suas funções. E o bom executivo é aquele que não é passageiro. Bom, nós não podemos ser passageiros. Nas nossas empresas, vocês nas suas empresas, a maioria que está aqui não é passageiro, é o próprio condutor. E aí, para onde que vai esse ônibus? Para onde que nós vamos?
E nós não podemos deixar os outros conduzirem as nossas empresas. Nós temos que fazer isso.